Olá pessoal, estamos com mais uma aula do Beabá do Hidros. Nossa última aula a gente inseriu os ramais de ventilação, né, na lavanderia e no banheiro. Então foi inserido esses dois ramais de ventilação. E agora a gente vai partir para a finalização do projeto, né, que seria a inserção dos terminais de tratamento, que seria o tanque séptico e o sumidouro. Em algumas regiões do Brasil já existem redes de esgoto para ligação direta desse material, né, na rede pública de esgoto. A maioria das cidades brasileiras ainda não possuem esse sistema. Então, aí é recomendado instalar o quê? Um tanque séptico e um sumidouro. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Aqui eu delimitei só a divisa do terreno, que nesse caso ele fica a 1,5 m dessas janelas, por norma da prefeitura aqui do município. Bom, então eu vou posicionar mais ou menos aqui na frente, né, na frente do terreno, o tanque séptico e o sumidouro. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é puxar toda essa tubulação aqui pra frente. Eu poderia, né, puxar, por exemplo, dessa caixa de gordura e trazer ela aqui pelo meio da casa. Só que isso não é interessante. Por quê? Porque se eu precisar fazer alguma manutenção, vai ser muito difícil. Então eu preciso quebrar o piso, né? Tirar, às vezes a pessoa usa porcelanato, então vai ser um custo muito elevado. Então o quanto eu puder passar longe, né, dessa minha edificação, melhor. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse esgoto da caixa de gordura, da lavanderia, e vou trazer aqui para frente, né? Vou juntar com essas caixas aqui e vou trazer aqui para frente. E aqui na frente a gente vai fazer o tanque séptico e o sumidouro. Bom, então vamos lá. Vou continuar com as minhas linhas de referência. Então vou inserir aqui uma linha, puxar da caixa de gordura a 90 graus, né? Vou vir até aqui. Aqui vai ser meu outro ponto de interesse. Aqui o meu terceiro ponto de interesse. E aí vai vir aqui pro meu tanque séptico. Beleza? Aqui da minha lavanderia, o que eu vou fazer? Eu vou ligar ela nessa tubulação que está saindo da minha caixa de gordura. Então eu posso fazer uma linha, né, a 45 graus e ligar nesse esgoto aqui. Lembrando que eu posso fazer isso após a caixa de gordura, né? Então, vou pegar aqui meu tubo de 75, trocar aqui para esgoto, tubo de 75, atribuir, ok. Clicar no primeiro ponto, no segundo ponto e vou seguir com 75 até lá. Depois a gente pede para dimensionar para ver se tá ok. Vou aqui. Aqui eu já sei que tem que ter um tubo de 100, né? Porque tá saindo um tubo de 100 do meu banheiro. Nunca vou diminuir a minha tubulação, né? Então vou atribuir aqui tubo de 100. E vou finalizar ele aqui. Bom, nessas junções aqui, nesse outro ponto, eu vou inserir caixas de passagem. Aqui faltou um tubo, né? Então, vou inserir aqui um tubo de 50. 40 pode ser. Que é o que tá saindo da pia. Beleza? Então, vou vir aqui e vou pedir para ele dimensionar esse tubo, porque tá chegando de 75 e de 40. Para ele não redimensionar todos os tubos, eu venho aqui em elementos, seleciono o tubo, né? Venho em elementos, tubos, dimensionar. Então ele vai dimensionar só esse daqui. De 75 para 75, então tá ok. Posso manter essa tubulação. Agora, eu vou inserir as minhas caixas, né? Então vou vir aqui, caixa de passagem, clico no lugar, seleciono material, caixa de passagem, vou tirando aqui até aparecer. Então vamos escolher, vou escolher uma caixa de inspeção, colocar ela simples,
porque já tem a caixa de gordura antes, né? Então, vou colocar 60 por 60 simples. Tem uma caixa de inspeção aqui. Essa daqui eu vou selecionar ela como sifonada. 60 por 60. Por quê? Por causa do banheiro aqui, né? Então, é bom ela ser sifonada, que aí não vai voltar cheiro. E essa também eu vou colocar sifonada. Beleza. A norma, ela ainda pede uma caixa de inspeção antes desse esgoto ir para a rede coletora, né? E como é que eu vou fazer, né? Eu vou colocar essa caixa de inspeção antes, apesar de que aqui na cidade a maioria dos locais não tem essa caixa não tem a rede de esgoto ainda projetada, mas futuramente pode ser que sim. Então, aí é só eu ligar essa minha caixa de inspeção na rede coletora municipal, né? Então, eu vou colocar aqui uma caixa de inspeção. Essa caixa de inspeção, eu vou colocar ela pequena, né? 60 por 60, de esgoto simples. Beleza. Agora sim, dessa caixa de inspeção, eu posso puxar minha tubulação que vai ir para minha fossa séptica. Então, vim aqui em tubo sanitário, esgoto e 100 milímetros. Dou ok. E vou puxar. Posso puxar tanto na diagonal, vou puxar na diagonal aqui nesse caso. Tá? Só pra... que aqui provavelmente é uma área, né? Alguma coisa assim, uma calçada. Então, vamos deixar mais pra cá. Aí eu vou vir aqui, vou vir em elementos. Desculpa, sanitário. Unidade de tratamento, tanque séptico. Então, note que eu tenho várias opções aqui, né? Tanque séptico, filtro, vala de infiltração, sumidouro. Nesse caso, a gente vai estar usando o tanque séptico. Vou colocar aqui. Aí, aqui eu escolho, né? De acordo com a norma, ele vai dimensionar pra gente o volume desse tanque séptico. Posso escolher de concreto ou de tijolos. Vou escolher de tijolos. Residência, né? Vou colocar padrão médio. Ocupantes, vou colocar 5 ocupantes. Vai ter edificação temporária? Nesse caso não, é só residencial. Mas caso eu tenha uma situação, né, eu posso colocar lá fábrica em geral, edifícios, né? Nesse caso eu não vou ter nada, então é só desmarcar aqui temporário. Intervalo de limpezas da fossa. 2 anos, 1 ano, 3 anos, 5 anos. O pessoal não gosta muito de ficar limpando a fossa, né? Então eu costumo usar 3 anos aqui para garantir que essa fossa não vai dar limpeza nos próximos 3 anos, né? Se eu colocar 1 ano aqui, a cada ano eu vou ter que fazer essa limpeza desse tanque séptico. Bom, então o meu tanque séptico geralmente é prismático, né? Então aqui tá estipulado comprimento de 3,3, profundidade de 1,5 e largura de 1,65. Esse aqui é o volume útil estimado pela NBR, de acordo com as informações que eu coloquei. E esse aqui é o volume calculado pelas dimensões que aqui estão digitadas. Eu vou só clicar aqui em ajustar as dimensões e eu vou ajustar o comprimento. Ele ajusta o comprimento de modo com que fique parecido, né? Ele ajustou a largura aqui também. Então, esse é o volume necessário para atender essa situação. Eu posso colocar câmara única ou múltiplas. Nesse caso, como é uma edificação pequena, né, de pequeno porte, eu coloco uma câmara única só, que vai facilitar na hora da limpeza. Vou lá e dou um ok. Eu já tenho aqui o meu tanque séptico. Ótimo. Aí, desse tanque séptico, eu vou ligar para o meu sumidouro, né? Então, vim aqui em tubo sanitário, ok, 100 milímetros. Vou clicar sempre no meio, né, para ele linkar. E clico aqui do lado. Notem que ele já linkou, né? Eu puxei daqui do meio. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Sanitário, unidade de tratamento, sumidouro. Teoricamente, pro sumidouro, né, quando bem instalado, vai só a água, só o líquido, né? A parte sólida desse esgoto vai ficar dentro do tanque séptico. Por isso que de tempos em tempos é importante fazer a limpeza dele. Aqui eu vou colocar circular, que geralmente ele é circular. E ele já puxou o volume, né, a contribuição do esgoto do tanque séptico 1. Então, eu não preciso digitar de novo as informações. Aí eu peço para ele ajustar as minhas dimensões. Eu quero ajustar o meu
a minha altura, né? Porque a altura tá 0 ali, eu vou colocar a altura. Ele deu 1,35. Tá ok? Então, eu tenho instalado aqui o meu sumidouro. Se eu já quiser deixar a instalação pronta para a rede de esgoto futura, né? Rede de esgoto municipal, né? A rede de infraestrutura, eu posso criar um tubo sanitário dessa caixa, né? Que vem até na divisa do meu terreno aqui na frente. Então, eu deixo esse tubo aqui como se fosse um tubo de espera. Eu coloco um cap aqui e esse tubo vai ficar isolado até a rede de esgoto ser implantada. Enquanto isso, o tanque séptico e o sumidouro vão estar funcionando perfeitamente. Bom, agora só falta definir as peças, né? Então, vou definir as peças que estão faltando, então essas duas aqui. Eu gosto sempre de criar um detalhe, né? Então, sanitário, detalhe. Eu vou definir essas duas peças, essa e essa. Seleciono as duas, elementos, definir peças pendentes. Ou seleção, né? Aqui eu tenho uma curva, né, de esgoto de 45 e aqui eu tenho um tubo de uma junção de 75 com 50. Vamos procurar 75 com 50. Não é esta. Vou colocar 75 com 75. Essa parte do hidros, ela tem uma certa limitação, né? Vou atribuir. Beleza. Posso fechar e posso deletar isso aqui. Ok? Então, feito isso, agora eu posso salvar meu projeto e ele está pronto, o projeto sanitário. Uma coisa importante é que quando eu vou projetar o meu sumidouro, eu preciso ajustar as taxas de permeabilidade do meu solo, certo? Então, eu tenho 3 testes de acordo com a NBR, né? Então, é preciso fazer o teste e inserir aqui qual que é as informações devido à taxa de percolação do seu solo. Então, isso aqui vai variar de cidade para cidade, certo? Eu deixei o padrão aqui do software só para questões didáticas, né? Mas aí, quando vocês estiverem fazendo um projeto, vocês vão ter que determinar qual que em estudos já realizados, ou até mesmo você pode fazer um ensaio. O ensaio é bem simples para a determinação da taxa de infiltração desse solo para eu projetar meu sumidouro. Isso aqui é importante porque se seu solo for mais arenoso ou mais argiloso, a taxa de percolação vai ser maior ou menor, né? Então, dependendo disso, é o seu tamanho do seu sumidouro. Beleza? Então, eu venho aqui em ensaio, né? Clico 2 vezes e vou em ensaio e ajusto essa questão do sumidouro. A mesma coisa para a vala de infiltração, né? Vai depender também do meu nível do lençol freático. Dou ok. Beleza. Bom, é isso. Valeu, obrigado e até a próxima.